Santo Cirilo de Alexandria, em honra e história. Foi um arcebispo culto e um escritor fecundo. Nos primeiros anos de sua vida ativa na Igreja, escreveu diversas teses, entre elas um comentário sobre o Antigo Testamento, um tesouro, um discurso contra arianos, um comentário sobre o Evangelho de João e os diálogos sobre a Trindade. Foi patriarca de Alexandria quando a cidade estava no auge de sua influência e poder no Império Romano. Um dos padres gregos, Cirilo, escreveu extensivamente e foi protagonista nas controvérsias cristãs do final do século IV e V. Ele é listado entre os pais e os doutores da Igreja e, por sua reputação no mundo cristão, é conhecido como o pilar da fé e selo de todos os pais. Cirilo nasceu por volta do ano 375 em uma vila chamada de Dúzia, em Copta. Sua mãe seria natural de Mênfis e passou algum tempo em conventos em Alexandria antes de se casar. No ano 385, Teófilo assumiu a posição de patriarca de Alexandria. Ele era tio de Cirilo e cuidou da educação de seu sobrinho em Alexandria. Cirilo recebeu uma educação clássica e teológica, estudando gramática, retórica e humanidades, e por fim teologia. No ano 403, com aproximadamente 25 anos, Cirilo terminou seus estudos e foi ordenado leitor da Igreja Alexandrina, ao lado de seu tio patriarca. No mesmo ano, Cirilo acompanhou Teófilo ao Sínodo do Carvalho, realizado em Calcedônia, e que resultou na deposição de São João Crisóstomo, do Patriarcado de Constantinopla. Teófilo teve um papel central na deposição, um posicionamento que causou atrito com Roma, que exigia a reabilitação de Crisóstomo, e abalou as relações entre as duas sés até os primeiros anos do patriarcado de Cirilo. Durante o patriarcado do tio, Cirilo apoiou a deposição de João Crisóstomo e, no início de seu patriarcado, rejeitou a restauração do nome de Crisóstomo nas comemorações em Constantinopla e Antioquia. Entretanto, por volta do ano 417, o patriarca alexandrino começou uma longa e diplomática reabilitação de João Crisóstomo, abandonando aos poucos a posição de Teófilo e adotando a sua própria, reduzindo o desconforto da cúria romana. Crisóstomo foi posteriormente muito citado nos sermões de Cirilo, que o consideravam um exemplo de ortodoxia. Teófilo faleceu em 15 de outubro do ano 412. O patriarcado foi disputado então entre Cirilo e o arcidiago Timóteo. Da disputa evoluiu um tumulto, resultado do conflito entre os defensores de cada um dos candidatos. Embora Timóteo tivesse o apoio de Abdâncio, o comandante das tropas romanas no Egito, Cirilo venceu. Foi feito patriarca em 18 de outubro, 3 dias depois da morte de Teófilo, com o apoio do povo. À época, o patriarcado de Alexandria já era poderoso, uma ascensão que remontava à época de Atanásio e devia muito ao controle que tinha sobre as hordas de monges armados, chamados parabolanos. À época, Alexandria era habitada por judeus
pagãos e cristãos, e conhecida pela instabilidade, e segundo Sócrates de Constantinopla, nenhuma outra cidade era mais propensa a tumultos e violência. Cirilo fechou as comunidades dos novacianos e tomou seus objetos sacros. A comunidade judaica de Alexandria era grande, por volta de 40.000 pessoas na época de Cirilo, e tradicional, presentes na cidade desde sua fundação, 7 séculos antes. Eram bem-sucedidas e protegidas pela lei secular. Sócrates escolástico conta que durante uma deliberação sobre alguma festividade dos judeus, eles acusaram o monge Hierax, um exaltado seguidor de Cirilo, de incitar tumulto entre os presentes. Orestes, o prefeito, que invejava o poder dos bispos, aproveitou para prendê-lo, torturá-lo e assassiná-lo em público. Cirilo se encontrou com os principais líderes judeus e os ameaçou. Eles, por sua vez, organizaram um ataque aos cristãos. Saíram uma noite pelas ruas, anunciando um suposto incêndio em uma igreja. À medida que os cristãos saíam para salvar o edifício, muitos dos cristãos possam ter sido mortos acidentalmente. Cirilo respondeu aos ataques indo às sinagogas, acompanhado por uma multidão e prendendo os judeus à força. Pegos de surpresa, não puderam se defender e acabaram expulsos da cidade. As sinagogas foram demolidas e os bens dos judeus saqueados. Orestes não gostou do resultado e comunicou o ocorrido ao imperador Teodósio, mas Hélia Pulquéria, a imperatriz regente, era profundamente cristã e implantou uma comissão de inquérito para avaliar a situação. Cirilo respondeu aos ataques indo às sinagogas, acompanhado por uma multidão e prendendo os judeus à força. Pegos de surpresa, não puderam se defender e acabaram expulsos da cidade. As sinagogas foram demolidas e os bens dos judeus saqueados. Orestes não gostou do resultado e comunicou o ocorrido ao imperador Teodósio, mas a imperatriz regente implantou uma comissão de inquérito para avaliar a situação. No ano 416, Edésio, o investigador, enviado por Constantinopla, concluiu que os parabolanos eram uma ameaça à segurança pública. Como consequência, limitou-se o número deles a 500. Além disto, o grupo passaria a estar subordinado ao prefeito e não mais ao patriarca. Depois do conflito de Sócrates, Cirilo tentou reconciliar-se com Orestes, escrevendo-lhe e enviando mensageiros, sem sucesso. O imperador Teodósio II e as igrejas do Oriente resistiram ao veredito papal e o imperador convocou um concílio ecumênico no ano 431 a ser realizado em Éfeso, sem a participação dos 68 bispos expulsos, dos bispos do Oriente que ainda não haviam chegado para o concílio. Foi unânime entre os que estavam presentes. As cartas de Cirilo foram declaradas compatíveis com o primeiro concílio de Nicéia e com a doutrina dos pais da Igreja. Houve uma condenação unânime, sem discussão e uniforme até mesmo no estilo. A Nestório
que deveria ser deposto e excomungado. Entretanto, em junho do ano 431, João Crisóstomo e sua comitiva de bispos chegaram a Éfeso. Que Deus abençoe. Muito obrigada e até a próxima.